Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone! Eu tô meio gnomo hoje, sabe? Queria estar caçando um pote de ouro, só que na hora que eu começo a procurar as coisas, só vejo pote de... Puta, melhor não falar, né? Melhor não. Eu lembrei de uma história, de uma festa de muito tempo atrás. Mas passou... Ah, meu Deus do céu! Bom dia, boa tarde, boa noite! Não importa onde esteja, o importante é que você está aqui de novo conosco para mais um super programa do Red Zone! Eu aqui, Alexandre Melini, e do meu lado está o senhor Mati. Vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, explicativa, ensinativa e outras coisas assim, mas sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Galera, mais uma semana, mais um programa cheio de peripécias para vocês. E a gente tem até uma surpresa legal, né? Tem uma pessoa que vai estar aqui com a gente que vocês já viram, mas eu vou ficar quietinho para a gente fazer o pá, pá, pá. E aí vocês vão ser surpreendidos com a presença de um cidadão que vocês já conhecem aqui do nosso Red Zone, para nós falarmos de uma coisa muito legal. Aquilo que você acha que é, mas na verdade não é. E aí vocês fiquem curiosos. Por enquanto, a gente vai trazer aquelas emoções semanais, né? E para começar, assim, embalado com os mantras do Atualize dentro do seu corpinho, qual que é a frase da semana, Mr. Amati? Atualmente, não entender de tecnologia pode te levar ao prejuízo. Então, tenha paciência e se atualize. E aproveita, atualiza seus equipamentos também. O se atualiza foi muito bom. Se atualiza foi muito bom. Eu hoje peguei na mão uma documentação criada por CISOs, que eu sempre falo aqui, né? Tem muito cara competente pelo mundo, mas tem muita pessoa que não sabe o que está fazendo, né? Ele se equipara àquelas pessoas que falam assim, ele lê aquela matéria, salários de hacker e pessoas de cibersegurança batem recordes no mercado. Aí ele acha que ele vai fazer uma Udemy da vida, que até tem cursos práticos muito bons, né? Ou qualquer outro cursinho por aí, né? Existem também alguns bons, mas não é da noite pro dia que o plebeu vira majestade. Essa é ótima, o plebeu vira majestade, foi bom, Tem que esfregar muito o joelho no chão, né, cara? Muita penitência o cara tem que pagar, né? Aí eu solto algumas frases, umas colocações assim. Infelizmente, você não tem a formação, o conhecimento e a competência para tal. E o cara, se ele não fica contente com a frase, pega porque, meu amigo, é fato! Isso aqui é um programa feito por especialistas. Ah, você que está nos assistindo também é especialista? Muito bom, seja bem-vindo. Vamos compartilhar conhecimento. Agora, chega aí, precisamos de gente para entrevistar. Estamos querendo gente para participar com a gente. Levanta a mão e vem conosco. E se você também não é e está aprendendo, né? Está seguindo uma carreira, está aprendendo, tem ainda uma estrada longa à sua frente, aqui não tem frescura. O que a gente sabe, a gente tenta compartilhar. Me casa, isso casa. Não é assim que começam as coisas? Mas, diante dessas pessoas que precisam se atualizar e outras coisas que também precisam atualizar, essa semana aconteceu um assunto muito legal que a gente já sabia, desconfiava, né? Mas está lá. Troca. Não, faz a outra antes. E a gente chama o convidado, porque o convidado tem experiência prática nisso aqui. Ah, você quer que eu faça o aviso que vai ter agora quarta-feira? Faz o aviso antes, porque o convidado tem experiência prática. Ah, meu Deus do céu. Então tá bom, a gente adianta outra coisa. Então vamos trazer primeiro uma notícia que é legal saber. Antes de ontem foi aniversário de um amigo nosso, que é o Magno Logan. Um cara muito bacana.
que tem um conhecimento absurdo de Macintosh, assim, tremendo, né? E muitos outros também. E ele vai fazer, cara, uma palestra na quarta-feira, dia 24, ou seja, na semana que vem, na quarta-feira, dia 24, a partir das 19 horas, das 19 às 22, em uma parceria que ele está fazendo com a... qual que é o nome do negócio que eu nunca lembro? FIAP, né? E junto com a Go Hacking também. Então é muito bacana quem puder fazer isso. Depois a gente coloca os links para vocês no chat nosso do programa, porque, cara, assim, são ações do GitHub na prática. A gente trouxe várias semanas atrás, né, e mais de um mês consecutivamente, a gente avisou vocês que estavam acontecendo situações dentro do GitHub, colocando você em risco. As pessoas fazendo troca de programas que são confiáveis por programas não confiáveis. E pior, já começaram a colocar coisas já direto não confiáveis dentro do ambiente do GitHub. E aí, os menos avisados, aqueles que não entendem de linguagem ou não procuram saber o que estão fazendo, sai clicando que nem louco, instalando as coisas em seus ambientes, inclusive de ambientes que são de empresas, né? Achando que encontrou a bala de prata e mete um ransomware para dentro do seu ambiente, cara. É triste, é lamentável, mas aconteceu muito disso. E vem piorando a cada dia que passa. Inclusive, já estamos recebendo notificações, como se fosse dos fabricantes, que estão difundindo e distribuindo ransomware. Né? Você precisa atualizar isso. Você que está usando a biblioteca tal, do produto tal, tem aqui a solução nova para um novo produto. O cara lá vai sair clicando e faz besteira. O que é diferente. E como ele é uma abertura para todos, né? Sem muita frescura, o que acontece? As pessoas não sabem usar. E o nosso amigo Magno, ele vai estar na quarta-feira da semana que vem, entre 7 e 10 horas da noite, uma parceria com a Go Hacking e FIAP, falando sobre o uso do GitHub. Imperdível. Para quem tem curiosidade, é imperdível. Vamos colocar aqui no chat e vocês vão ficar sabendo. Beleza? É um workshop, né? Tudo na prática, de como montar a fileira de desenvolvimento inteira, de como entender como é que o GitHub funciona, o que ele te traz de valor, como colocar os testes de segurança no meio disso daí e tudo mais. É verdade, eu misturei o outro logo também, mas tá valendo. Não. A festa vale tudo. Você vale pros dois, vale pros dois. Vale. Beleza? Então a gente vai colocar aqui para vocês verem mais informações e fiquem tranquilos que até o final do programa vai estar tudo na mão de vocês. Isso aqui apareceu que a gente lembrou de última hora e achou importante compartilhar com vocês. Bom, agora a gente vai voltar para o estudo da inteligência artificial, né, que saiu revelando por aí que as impressões digitais... Antes. Quem é o convidado? Então, mas aí que tá. As impressões digitais não são únicas, né? Porém, nosso convidado é único, que se fizesse 2 dele, eu estava perdido. Né? É quase a mesma coisa que se os caras tentarem clonar a gente, não vai dar certo. Então, quem é o nosso convidado? Nosso convidado come pão de queijo, mas ele não nasceu em Minas Gerais. Ele trabalha por lá, mas vem a Campinas. Ele já conversou com vocês e vocês se divertiram muito e gostaram muito daquele programa. Quem é? Rufa os tambores. Pará! Adicione o nosso amigo Kill Park aqui de novo com vocês. Olha aí! Boa noite. Oh, yes. Yes. Ai, Phil, o que você tem a me dizer sobre impressões digitais não serem únicas, meu amigo? O meu dedo é igual o seu dedo agora. Eu acho que é interessante, né? Eu estava comentando hoje numa aula que eu dei aqui na graduação, estava falando para os alunos alguma coisa que não é exatamente sobre esse assunto, mas vocês vão entender a correlação. Estava falando para eles assim, olha, às vezes a gente precisa voltar atrás de algumas coisas que a gente aprendeu ali no passado, às vezes ali no ensino fundamental e médio, e reler, né, os textos mais recentes e tudo, porque tem muita coisa que a gente aprendeu que não é verdade, né?
Então, acho que a correlação é mais ou menos essa. É interessante que durante quanto tempo que a gente escuta, e até é óbvio, quem gosta, assiste esses filmes e seriados, né, baseados em casos de perícia, forense, etc., e quanto tempo a gente escutou de, olha, você coleta digital, faz a comparação, a digital ela é única, ela é identificador unívoco, né? E eu acho interessante quando essas informações elas são contestadas. Então, acredito que isso não invalide totalmente os procedimentos forenses, mas as pessoas vão ter que começar a tomar um pouco mais de cuidado. Não dá para simplesmente agora condenar pessoas baseado apenas nesta prova, certo? Isso é outra coisa que é interessante, né? A gente discutir, quer dizer, talvez um trabalho feito de maneira simplista, coletou uma prova, resolveu? Não é bem assim. A gente precisa ter uma quantidade de provas razoáveis para chegar naquela situação de beyond reasonable doubt, né? Então, a gente não pode ter, tem que ser além da dúvida razoável, tem que ser uma comprovação mais firme, e isso implica, repito, mais de um tipo de prova. Né? Você não acha que isso daí também é um pouco, cara, do imediatismo que as pessoas adotaram na vivência mundial pós-pandemia, extremamente bombardeada por informações de mídias sociais de aba 4? Por que eu estou falando isso? Eu estou vendo uma crescente de pessoas falarem assim, vamos fazer um forense como se fosse meia dúzia de laranja que compra na feira. Né? Eles não percebem que tem todo um processo que você precisa fazer custódia, separar as coisas, identificá-las corretamente, né? Isolá-las para evitar outros, e sai falando da boca para fora que dá para fazer forense isso, aquilo. De repente, aqui é mais um, né? A inteligência artificial falou que agora a digital não é só isso. Pronto, acabou o digital, vamos tirar do documento. Cara, tá demais, né? É o que você falou, são vários fatores. A gente não pode esquecer que se tem uma falha, usamos outras. Será que também não tem muito a ver desse imediatismo que está gerando pânico, não, cara? Não, e quanto a isso eu não tenho dúvida, para mim é quase que uma certeza. Isso de fato, e não veja, não é só na área, seria bom até se fosse só, entre aspas, né, apenas na área de forense, ou forense digital. Não, isso aí permeia em todos os níveis, todas as áreas distintas do conhecimento humano. Acho que a gente tem sim um problema de produção de conteúdo, vamos dizer assim, que muitas vezes, hoje em dia, que é aquela história, tudo tem os dois lados, né? Os dois lados da mesma moeda. A internet ela é maravilhosa porque ela nos possibilita, né, isso aqui que nós estamos vivendo agora, quer dizer, um programa aqui em que estamos conversando os três, muitas pessoas podem acessá-lo, tanto agora quanto no futuro, gravado, etc. Mas, por outro lado, também, essa vamos dizer, universalização da voz, ela obviamente tem um lado negativo, que é aquela música, eu acho que é do Ramones, né, o Free Speech for the Dumb, né? Então, assim, do mesmo jeito que você permite, hoje em dia, pessoas que não teriam um suporte de mídia fazer divulgações de informações interessantes, importantes, testadas, comprovadas, estudadas, você também dá voz aos idiotas. E aí você tem, né, aquela coisa extremamente superficial e muitas vezes equivocada, e isso vai causando esse tipo de comportamento das pessoas. Então, sim, eu acho que essa informação ela é importante, mas ela não simplesmente invalida o uso da digital, só que a digital vai ter que ser usada com mais cuidado, certo? Eu acho que é meio que por aí. Vamos lá. A parte da polêmica aqui, tá? Vocês já começaram com a polêmica, vocês nem foram para os fatos, entendeu? Vocês começaram já na porrada, calma. Tá? O que aconteceu aqui, tá? Da onde vem a história da notícia aqui? Os caras, eles pegaram um banco de dados e começaram, de impressões digitais, e começaram a alimentar uma inteligência artificial, tá? Uhum. Então, eles pegaram, por exemplo, as minhas impressões e falaram que eram minhas, pegaram e daí começaram a misturar uma série de outras, mas eles pegaram uma grande base, não sei se eu posso dizer grande, mas mais de 60 mil impressões ou de 60 mil pessoas, tá? Essas impressões digitais. E daí, eles começaram, inteligência artificial, ser iluminado, compare isso para mim e fala o que está acontecendo.
E eles falaram que o seguinte, da mesma pessoa, as impressões digitais, elas têm características semelhantes. E daí eles começaram a ver várias situações onde falava assim, cara, com as outras pessoas, chega a ser 70% igual à impressão digital, né? Ou com características 70% parecidas. E daí eles falaram... Né? Exatamente, né? Sei lá, a linha é exatamente essa. E daí o que acontece? Se fosse 100% diferente, era uma coisa, né? Mas como deu um alto nível de parecido, é claro, todo mundo tem risquinho no dedo, tá? Sim, a grande maioria tem os risquinhos no dedo, né? Mesmo que mais apagadinho, tem o risquinho no dedo. A menos que seja um criminoso muito bom e queime as suas digitais para dificultar a identificação. Mas então, cara, é assim, a gente tem diversas situações. Pessoa que trabalha em gráfica ou que mexe com limpeza, depende do produto, gasta impressão digital, e daí a hora que vai, sei lá, coletar para qualquer que seja o fim, aparece zerado o negócio, e você olha, você fala, pô, parece que tá aí, zerou. Já existe um caso... Eu toco baixo, eu fiz minhas digitais somem, vira e mexe. Eu tenho a entrada do prédio aqui, tem que botar o dedo lá, não abre nem pelo cacete. Desgaste físico, desgaste químico, desgaste térmico, tem um monte de tipo, sim. Já teve caso de criminoso pedindo para cirurgião plástico refazer a digital. Então, a gente vai ter todo tipo de situação. É assim, eu falei que você tinha experiência prática porque você tem irmãs gêmeas. Sim. Não gêmeas de você, porque senão elas iam ser muito feias, né? A sorte dela. Todas as minhas irmãs, elas pegaram os genes positivos para aparência, né? Isso é bom, graças a Deus. Né? Então é assim, se eu não estou errado, a impressão digital delas é diferente, mesmo sendo gêmeas. Pois do que eu li, né, a respeito... E assim, outra coisa que a gente tem que tomar cuidado também, por isso que eu falei que não necessariamente a notícia invalida, porque mesmo que ela fale que você acha similaridades com digitais de pessoas diferentes, isso não necessariamente invalida a prova. A questão é como eu coloquei, de assim, a gente tem que usar com cuidado, não pode ser a única prova, né? Então, assim, e também, óbvio, tem as questões não apenas de similaridade, mas de padrões, mas também tem questão do que a gente está falando aqui de possíveis fraudes, etc. Né? Então, enfim, aquela coisa de que quem já viu o filme sabe, né? Se você capturar uma digital, fazer um modelo ali sei lá, de silicone ou algo assim, às vezes você consegue até fraudar. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Mas, olha, Mati, eu não tenho certeza, mas do que eu li, eu já li alguns lugares que dizem isso, essa informação que você acabou de colocar, que mesmo gêmeos têm as padrões de digitais diferentes. Tá? Eu não sei, talvez fosse interessante se eles conseguissem pegar, por exemplo, vários gêmeos de vários lugares do mundo, etc., e coletar as digitais e passar também por esse teste aí dessa IA e ver o que ela falaria a respeito, né? Talvez ela desse informações interessantes. Bom, assim, de todo modo, eu nunca tinha ouvido antes alguma notícia de que você conseguiu, por exemplo, 2 sets de digitais com bastante pontos, porque essa é a segunda questão, né? O que acontece, para quem não sabe, a comparação da digital, quanto mais pontos de comparação você consegue extrair, melhor é a comparação, certo? Então tem aquela coisa de o match parcial, match total, etc. Isso depende da quantidade que você conseguiu capturar. Então esse é o segundo ponto, né? Trabalhar com parcial ou com a captura integral, vamos dizer assim, de alguma digital, tá? Mas, de qualquer forma, eu acho que uma coisa que a gente teria que... eu acho que uma lição importante desses estudos primeiro, cientificamente falando, você precisa ter análise aprofundada dos estudos para entender o que foi que aconteceu, a metodologia aplicada, os resultados, e uma das coisas que é essencial na ciência é você conseguir reproduzir um estudo. Então, tem vários estudos que também, essa é uma outra coisa que é importante a gente deixar claro aqui para o pessoal que está ouvindo. Tem vários estudos que, às vezes, assim, né, coisas cataclísmicas, ou então, nossa, coisas absolutamente inovadoras, etc.
e aí, quando se vai fazer análise, ninguém consegue reproduzir. Então, um exemplo disso é lá atrás, no tempo, teve um cidadão que falou assim, olha, a gente conseguiu fusão a frio. E aí ele divulgou a pesquisa dele, etc., publicou, e aí ninguém que trabalhava na área conseguiu reproduzir com as características, a metodologia que ele propôs. O que aconteceu com esse estudo? O povo falou assim, não tem sentido. Então agora ele tem que provar que isso é verdade, porque ninguém mais conseguiu reproduzir usando a metodologia dele, os dados dele, etc. Então, essa é uma outra coisa que é importante. Tá? Um outro ponto é o seguinte, as IAs, e vocês sabem disso, né, senhores? Os modelos, eles também estão longe de serem perfeitos, certo? Então, às vezes, pode ser que eles deem resultados para a gente, que a hora que a gente vai analisar sob outra ótica ou aplicando outros modelos, etc., pode dar resultados totalmente diferentes, tá? Mas eu repito, eu acho que o importante aqui é isso, a gente tem um pouquinho de ceticismo, porém, pensando nesse sentido, falando assim, olha, isso quer dizer, mesmo que tenha pontos de comparação com outras digitais de outras pessoas, quer dizer que invalida todo o processo de uso delas? Não invalida. É só uma questão da gente ter cuidado de nunca tratar isso como um valor absoluto, né, uma prova absoluta, só tem a digital parcial do cara, o cara é o culpado. Não, veja, olha, pode ser que, né, a gente chegue num ponto em que perceba que não é bem por aí, tá? Então, dois pontos que eu queria só reforçar. Assim, quando a gente faz a comparação de impressão digital, né, ou quando a impressão digital é coletada, ela depende muito do equipamento da ponta. O que eu quero dizer? Quando a gente fala de, por exemplo, reconhecimento facial, o cara ele pode tentar fazer o reconhecimento facial só pela distância dos olhos e do nariz. Só que daí são só 3 pontos. Mas daí a mais inteligente, ela vai fazer pela distância da sobrancelha também. E vai colocar a distância da boca, distância do lábio até o nariz, distância da orelha e várias outras coisas para ele, quanto mais pontos, ser mais único. Se o equipamento que foi usado pegou pouco ponto, né, nós sabemos que vai ter alguma coisa muito comum. A outra coisa, eu acho que desses últimos 2 anos para cá, falou-se muito em inteligência artificial, né? E nós temos só 2 anos que teve esse super boom de inteligência artificial, independente do motivo que nós não vamos discutir agora, né? Então, isso daí. Será que o modelo... Vai parar lá, né, Mate? Se você parar para pensar em inteligência artificial, ela começou com a lógica fuzzy lá em 1957. É que o boom é para o povo que veio agora dos apertadores de botão. Eu queria fazer um adendo eu queria fazer um adendo que é na linha do que o Armelini acabou de colocar, que é o seguinte, hoje em dia, o que está acontecendo é porque, assim, quando se fala de inteligência artificial, muitas vezes, as pessoas, elas, né, os leigos e tal, elas entendem isso como se fosse um conceito, vamos dizer, unificado. Mas mesmo dentro da IA, você tem IA para diferentes targets, para diferentes problemas. Então, assim... usa como é que fala? Usa modelos diferentes. Exato, modelos diferentes para problemas, tratar de problemas diferentes. Então, esse boom que a gente está tendo hoje são os Large Language Models, né? São esses processadores de linguagem natural que constroem respostas baseadas na sua pergunta feita via linguagem natural. Então, esse boom tem algumas especificidades, vamos dizer assim, né? Os leigos hoje em dia estão usando muito o ChatGPT, etc., que são esses Large Language Models, né, LLM. Mas, enfim, essa é uma outra questão que foi o que eu coloquei. A gente precisa entender que modelo foi utilizado, e daí vem o que eu falei, a metodologia da pesquisa. Que modelo eles usaram para obter os resultados que eles obtiveram. Né? Porque também isso é uma outra coisa importante. Né? Às vezes a gente pode estar tratando aqui de uma pesquisa que, por exemplo, pode apresentar alguns problemas ou limitações, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que, repito, eu acho que é importante nesse caso mais a gente manter um pouquinho esse ceticismo, porque normalmente a gente tem essa tendência, né? Às vezes pega um estudo, pega alguma coisa ali e fala, olha, isso aqui e tal. Mas manter um pouco o ceticismo, é importante. A ciência é isso, no fundo, né? Reprodutibilidade, testes adicionais, testes para, às vezes, outras situações, outras bases de dados. Às vezes as bases de dados que eles usaram têm algum viés por algum motivo. Não sei se é isso, não entenda. Eu nem sequer li inteira essa pesquisa, tá? Eu não li e tal. Então,
eu estou colocando aqui, eu estou lançando aqui, vamos dizer, bases gerais sobre as quais as pessoas podem trabalhar para tratar melhor desse tipo de informação, vamos dizer assim. O Henrique até colocou aqui, né? Ele uma coisa interessante. Você usa em adendo digital, por exemplo, a geolocalização, né? Então, o cara que está tentando entrar no seu prédio ou usar aquela digital, ele está partindo da localização completamente distante daquela análise da digital, então você já colocou um dificultômetro aí, vamos falar, né? Então, por exemplo, o cara está olhando uma digital, né, que para entrar num ambiente, né? E aquela pessoa que está usando algum artefato ali de computação na distância não vai conseguir fazer. Esse é um exemplo, né? Quando o cara estiver local, aí cai naquilo que você falou, tem as partes de silicone, tem as coisas que geram na hora óticos em 3D, então tem um monte de situações e todas elas eu ainda acredito que se usar outros controles juntos, vai resolver o problema. É o famoso MFA, né, meu? Claro, não. Claro. Perfeito, Lógico, perfeito. lógico. Ale, nós vamos ter uma polêmica. Depois. Você tem um crime, você tá dizendo assim, digamos, hipoteticamente, eu e o Amati temos digitais parciais que têm pontos similares. Aí aconteceu um crime em Campinas. Aí aconteceu um crime quando? Hoje. Eu tô aqui fisicamente conversando com vocês, eu tô em Minas. Exato. Aí o Amati, vamos dizer que ele esteja em Campinas. Imagina, não sei, pode ser que não também. Mas imaginemos que ele estiver. Aí você fala assim, bom, tem a parcial, tudo bem, bate com dois caras aqui, bate com o Kio, bate com o Amati. Só que quem que estava lá em Campinas fisicamente era o Amati. Então, aí você fala, então sim, é nessa linha mesmo. É considerar sempre múltiplas provas em conjunto. Não saí de casa hoje, não vem tentar nada. Eu estou falando hipoteticamente. Bom, vamos adiantar as outras, Mati. Peraí, deixa eu só fazer um comentário. Só para finalizar. A gente falou de impressão digital e uma coisa que vem de muito tempo para cá é o esquema do DNA único e tudo mais, né? O DNA usado como provas para absolutamente tudo. Quando a gente pensa nessas duas notícias e começa a pensar, teve o caso da ovelha Dolly, que foi clonada geneticamente. Então, o DNA de duas ovelhas era exatamente igual, né? As pesquisas, elas saíram da mídia, pelo menos, pesquisas desse tipo, né? Independente de ética, motivos e tudo mais, né? Porém, quando a gente pensa nesse esquema de unicidade, né? Sou único. E aí? Se o cara fizer o clone do DNA, né? Como é que a gente prova que a gente é único? Como é que a gente prova uma coisa que eu e o Alexandre já comentamos muitas vezes, tá? Como é que você prova que você é você mesmo, tá? É uma das coisas mais difíceis de se fazer. Mas é um outro assunto polêmico. Talvez. Eu acho que sim, para um outro dia. Vocês podiam tentar convidar algum especialista em biologia para discutir esse tipo de coisa, hein? O cara vai começar a falar de planário, eu vou tacar mato na cabeça dele, cara. Eu quero morrer quando você começa a querer usar esses exemplos mais absurdos. O tipo de biologia, eles têm todo o conhecimento para te dar assim, as informações necessárias para chegar a um resultado. Só que eles apelam para situações que eu não quero saber, velho. Eu estou falando do meu dedo, não da planária, porra. Não da casca de barata, mitocôndria do inferno. Estou falando do meu dedo e o teu dedo. Não, mas, enfim, vamos no geral das outras notícias aqui, que tem duas situações também que nos chamam a atenção, a gente pega a opinião de todo mundo. A CISA americana, certo? Que faz os controles lá, os direcionamentos de segurança nos Estados Unidos, ela baixou uma portaria lá que quer que todas as agências do governo resolvam os problemas do Citrix, de Remote Code Execution, fazendo os patches, aplicando as atualizações, trocando até equipamentos. A gente trouxe algumas semanas atrás, né, a informação que estava com problema no Citrix, no NetScaler, e também apareceu um Zero Day do Google, que a gente até relacionou a informação. A CISA viu a situação, viu que realmente é um Remote Code Execution que pode trazer problema devido à quantidade de produtos que eles usam da própria Citrix. Então, assim, resolve. Os caras têm uma semana para resolver. Cara,
tem neguinho que está começando a se coçar agora, porque já viu que perdeu o final de semana. O que você acha, Mate? Assim, o CISA deu dentro de uma semana. E daí, semana, cara. É o órgão falando que pelo menos todos os órgãos governamentais têm que se adequar em uma semana. Daí, assim, se os órgãos governamentais devem se adequar em uma semana, você, ser humano normal, vai fazer o quê? Eu correria mais rápido, entendeu? Tem uma lei da selva que é o leão, ele come o último, né? Então, eu não quero nem saber. Eu não quero ser o último, cara. Bom, esse é o que a CISA está apertando. É só para essa? Não. Ele tá. Apareceu uma notícia uma hora para outra que eu e a Mate começamos a analisar. Ela teve procedência inicial pela SANS, né? Que era um zero day de um bypass, certo? Que estava acontecendo, em cima das VPNs da Aivante. Aí eu falo, pô, VPN Aivante? Cara, a maioria das faculdades na Inglaterra, né, não só Inglaterra, Europa, Estados Unidos, utilizam essas VPNs. Órgãos governamentais utilizam a Aivante. Muitos bancos do Canadá, Estados Unidos, Europa, utilizam essa VPN. Aí começou a fazer o barulho devido. E a CISA, pau, eles estão empolgados, os caras acordados. Acho que a mulher dos caras dormiu de calça, e os negros ficaram bem nervosão e começaram a soltar porcaria em cima de porcaria. Já vamos bater a meta no primeiro mês do ano, velho. E aí a CISA já meteu no peito dos caras. Pode parar. O que acontece? Isso é muito louco, que me chamou a atenção. Quando começou a divulgação pela SANS, que até eu e a Mate começamos a ver o que acontece, eles não têm o patch imediato. Olha que coisa louca. Só que eles fizeram um bypass, assim, um quebra-galho, um remendovski, um band-aid máximo poderoso, que você vai pegar um XML, vai jogar dentro do seu ambiente, quando for usar a VPN, esse XML vai garantir que aquela VPN está protegida e não pode ter um remote code execution. Cara, quantas pessoas são capazes de entender uma merda dessa e conseguir, durante o uso de uma VPN, inserir esse XML na linha de comando do browser? Ah, Mate, é pedir demais, né, cara? Acho que por isso que a CISA imediatamente viu essa manifestação e a quantidade de exploits que apareceram, ele falou, não, temos que resolver imediatamente, o negócio tá feio. O que você acha que vai virar isso aqui, cara? Ale, tem um detalhe aqui no meio que é o seguinte. Eu nunca tinha ouvido falar dessa VPN e eu tenho certeza que tem um monte de gente que usa essa VPN e não sabe nem que esse negócio existe. E aí é que começa a confusão. Porque como é que eu vou arrumar o negócio que eu não sei nem que existe, entendeu? Mas nem meu amigo, o Fantasminha, entendeu? Ele consegue estar descobrindo o que está acontecendo. Nem ele, cara. Né? Porque muito acesso através de uma API. Então, imagina, o cara é aluno de uma faculdade, ele sabe que tem que acessar um site que faz uma conexão com a área dele que ele está estudando. Só que já foi via API. Como é que ele vai saber contornar essa situação? Você falou, ele nem sabe que está usando a API, a VPN. Não, a situação eu acho que é um pouco pior, porque assim, a maioria das empresas, eu e Alexandre trabalhamos em empresas de consultoria, e quando a gente conversa com os clientes, independente de qual seja o ramo de atividade, eu acho que não existe ninguém que, se a gente perguntar quantos computadores você tem na sua rede, o cara saiba falar o número exato. Quantos administradores tem na sua rede? Ninguém sabe falar alguns números desses de computação. Por quê? Hoje em dia está muito dinâmico. Então parte é culpa do cara, tá? A outra parte, a gente briga qualquer dia, tá? Mas, assim, a pior situação aqui é a atualização, ela é muito técnica, que seres humanos normais não conseguiriam fazer, e a outra é você saber que você tem esse equipamento e você precisa de ajuda. Como é que você faz? Não sei, seu telefone vai tocar? Eu vou achar que é mentira. Pelo menos aqui no Brasil, sempre é mentira. E aí? Cara, tem nego que está usando uma VPN e nem imagina o que é o XML. Aí você vai falar para o cara inserir um XML na linha de comando do browser. Isso aqui vai dar BO, cara. E aí a CISA rapidinho já se manifestou. Nos próximos dias, ou a Aivante fale, ou ela aparece com uma solução dantesca.
Ale, assim, essas duas notícias juntas, elas mostram um cenário que, assim, quanto tempo faz que a gente fala de Citrix, quanto tempo faz que a gente fala de VMware, a CISA pegou e falou, velho, tem que ser agora, se vira, tá? Agora, pega esse caso aqui, os exploits começaram, tá? 2, 3 dias atrás, dia 15, se eu não estou errado, que começou a exploração disso daqui. Daí, Isso assim, mesmo. hoje é dia 18, essa notícia, ou é 17 ou é 18, a CISA falando, vai, atualiza. Então, é alguma coisa daquilo que a gente fala. Leia a letra miúda, tá? Tem alguma coisa muito ruim acontecendo que esses caras estão vendo, que esses caras estão dando o alerta. Então, você não sabe qual é a VPN que é a sua, eu acho bom você perguntar. Cara, qual que é o nome da danada mesmo? Esqueci o nome dela aqui. A Ivanti é toda a parte de VPN utilizada pela Sangoban, por exemplo. Olha o tamanho da bucha. Olha o tamanho da bucha. Então, dois alertas da CISA. E aí eu vou te dar outro mais legal ainda. Os pesquisadores, né? Aí os caras falam, por que esses caras não têm o que fazer? Não, cara, eles estão fazendo certo, estão fazendo o trabalho deles. O pesquisador faz pesquisa. Hacker hackeia, pesquisador faz pesquisa. O que os caras fizeram? Eles pegaram duas CVEs, uma de 2022 e outra de 2023, que as duas, em conjunto, começou a ferrar simplesmente mais, assim, não vou falar mais, 180 mil firewall do Sonic Wall. Você tem noção o que é 180 mil firewall Sonic Wall, que está com brecha para DOS e também Remote Code Execution? Cara, que coisa maravilhosa, né? Que coisa linda. Se você tem um firewall que não funciona mais, cara, que mais que você vai fazer? Você não vai conseguir acender a vela nem pro diabo, nem pro santo, cara. O problema aqui, senhores, é o seguinte, né? A gente tá, assim, não sei se existe alguma regra, axioma, sei lá, mas quanto mais complexos são as coisas, maior a quantidade, maior a possibilidade de existência de pontos de falha, né? E a gente está caminhando, é óbvio que a gente está caminhando com essas evoluções tecnológicas, as coisas estão ficando cada vez mais complexas, certo? E aí eu acho que a grande questão é o seguinte: como fazer uma boa gestão de risco? E envolvido nesse caso, um dos aspectos aí que a gente está discutindo agora é justamente, ok, como é que a gente faz um deploy simples, simplificar deploy das correções? Como é que a gente simplifica as próprias correções muitas vezes? Porque essa controla aí, né? Veja, não é exatamente uma correção quando você fala que o cidadão tem que dar 3 pulos à meia-noite num cemitério de uma encruzilhada, né, na lua cheia, etc. Isso não é correção, né, cara? Sinceramente, a gente sabe que isso não é correção, certo? Então, assim, tudo bem, alguém pode falar, emergencial, eles mesmos não têm uma correção específica, então isso vai falar um bypass do problema, enfim. Mas como é que a gente faz, cara? E aí, assim, hoje em dia, não precisa ir muito longe, não, gente. Quantas pessoas conseguem trocar uma resistência de um chuveiro? Que é um negócio um pneu de um carro. Pois é, que é um negócio que é muito mais fácil do que o que a gente está falando aqui, certo? Então, pouquíssimas pessoas que têm essa capacidade. Então, assim, é super complicado. Eu acho que uma das coisas que precisaria ser discutida é assim, ok, repito, gestão de risco, e lá no subprocesso, lá uma das coisas é deploy de correção, né? A que nível de complexidade as correções passam a ser consideradas correções minimamente razoáveis. É isso, no fim das contas, né, senhor? A gente sabe que existe empresa aí de tamanho médio, até com processos de updates e tudo bastante arcaicos ou até inexistentes. Então, e aí? Como é que faz? Como é que a gente muda esses processos? Como é que a gente muda essa mentalidade? A gente tem vários assuntos misturados aqui no meio a respeito da mesma coisa. Uma vez falaram para mim, a pergunta que foi assim, por que antivírus continua vendendo? Tá? Sabe por quê? Porque antivírus funciona da seguinte maneira, ele começou a atualizar sozinho, então você não tem trabalho com ele. Então, você deixa ele lá, ele atualiza sozinho, ele faz o trabalho que ele tem que fazer, se ele falhar, foi uma fatalidade,
mas no mínimo ele atualiza sozinho. Como é que Não, você faz numa pare situação de dar um dessa? alerta, né, cara? Agora, como é que você faz numa situação dessa, de assim, tá bom, a gente comentou de um fabricante, esse fabricante é grande fabricante, esse fabricante ele tem todo o mérito, assim como todos os outros que a gente comenta, e todos os outros que a gente acabou de comentar aqui, tá? Mas assim, exatamente, a gente sabe que são missões críticas, só que esses caras, eles têm que mudar o pensamento e saber que o usuário não vai fazer absolutamente nada. Como é que eu faço forçado? Porque assim, se você parar o negócio do cara, parei para a sua segurança. É a história do fail safe e fail secure, né? Quando dá tudo errado, a porta fica trancada ou a porta fica aberta, a catraca fica aberta ou a catraca fica fechada. Depende da situação, depende do modelo. Aqui é alguma coisa que talvez tenha que existir uma lei, uma regulamentação. Cara, vai fazer atualização forçada se passar X dias, porque o risco de você ser invadido ou você prejudicar outro é muito maior, tá? E a hora que parar tudo, você vai começar a analisar o problema, você vai descobrir que foi incompetência sua, que você não fez sua lição de casa. Sim. Cara, olha o que eu vou falar para você agora. Você vai até... Agora é o lado da polêmica, veio pro meu lado aqui. Sério? Vou cair da cadeira ou não? Sim. Eu não sei se eu já falei aqui, mas quem me conhece sabe que eu trabalhei 20 anos na IBM. E a IBM tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Tá? Não vai pensar que é a maravilha dos Shangri-La da informática. Não, tem coisas ruins também. Mas tem um detalhe que me chamava muito a atenção, né? Um lado era aquele conhecimento americano que o cara ele é contratado para apertar porca, então ele vai apertar porca. Ele não vai mexer numa alavanca que tem do lado da porca. Ele vai apertar a porca. E tem outro profissional que vai mexer na alavanca. Né? Ou seja, cada um tem sua responsabilidade naquela máquina. E aí, isso já me chamava a atenção por causa que fica uma coisa estufada, um monte de funcionário, e muitas vezes você fala, pô, mas por que tem isso? Aí vem um outro lado que complementa o raciocínio que vocês vão entender. O Walter Chrysler, o cara que fez a Chrysler e criou o Mopar nos Estados Unidos, ele também trabalhou com o pessoal da IBM com o lado de marketing. Por quê? Quando ele criou o Mopar, ele vendia carros, e aí ele criou o Mopar, que eram peças para os carros da Chrysler. Porque na cabeça dele ele entendeu que as pessoas não iam ter dinheiro sobrando para comprar carros novos toda hora. Então eu ofertava peças e manutenções de forma fácil para que todos entendessem e com uma rede gigantesca espalhada pelo território para que as pessoas estivessem amparadas. Quando a gente leva isso para dentro de uma empresa de tecnologia, e ele trabalhou um tempo fazendo a parte de marketing e conhecimento dentro da IBM, ele começou a colocar o quê? Você pega o problema, esse problema você pegou. Uma pessoa que vai pegar aquela situação que você colocou, ele vai validar se aquilo realmente é um problema. Essa pessoa leva para um gerente de defeitos, um defect manager. E aí, esse defect manager ele tem o conhecimento de classificar o defeito, determinar o risco que falou, analisar os impactos em outros ambientes e cria-se um outro mundo à parte para trabalhar em cima daquela solução, daquela análise, daquela atualização, daquela correção. E aí o cara que está aqui a descobrir o defeito, ele vai continuar procurando outros defeitos. Ele não tem que parar para cuidar do defeito, informar as pessoas. Não, cada um tem sua função. Né? Então, eu acho que hoje, muito dos problemas que a gente está encarando e vendo no dia a dia, desses problemas de conseguir fazer as atualizações, conseguir como é que vai falar assim, ter o conhecimento daqueles defeitos, muito impactado, porque a gente está vivendo um mundo que você tem 10 funções na sua cabeça. Você viu o defeito, então você tem que ver o defeito, entender como é que ele é, explicar como funciona, ensinar o cara a corrigir, ver se o cara corrigiu, testar se corrigiu, ver os impactos em outros ambientes. Cara, você vira o exército de um homem só.
Então, do mesmo jeito que a gente está evoluindo em várias coisas em tecnologia, a gente está evoluindo em outras, esquecendo que você não faz as coisas bem sozinho. Tem que ter ajuda de outras pessoas, tem que ter funções determinadas. Então, muito do problema de atualização de parque, reconhecimento de problema, aplicação de correções, né, mitigações de problemas, acontece porque está tudo em cima de uma, duas pessoas. Um é o cara que é o chefe da infraestrutura e o outro é o cara que descobriu o problema, que maldita a hora que ele abriu a boca, agora toma que o problema é seu. Concorda? Programa Ed Zone.